Birkot HaShachar, traduzindo, significa bênçãos matinais. São uma série de bênçãos que recitamos logo no início do dia. Depois que acordamos, dissemos o Modeani, agradecemos a Deus, fizemos a lavagem ritual das mãos. Então, logo na abertura do dia, logo no começo do Sidur, do nosso livro de rezas, no início da reza matinal, nós temos uma bateria, uma série de bênçãos que são conhecidas como os Birkot HaShachar, as bênçãos matinais, que a gente deve recitar logo pela manhã, no início do dia. E elas são bênçãos também de agradecimento e reconhecimento a Deus, reconhecimento pelas coisas mais básicas e essenciais que Ele nos proporciona, aquelas coisas que são tão básicas e fundamentais que às vezes a gente entende, elas são tão necessárias e vitais que a gente pensa que elas são óbvio e evidente por si só, e na realidade Deus nos livre. Às vezes certas faculdades que nós temos, a pessoa sentir e perceber, às vezes a pessoa só se apercebe o quanto isso é importante na hora que isso é afetado. Então simplesmente que Deus nos dá o poder de visão para que a gente possa enxergar, que Deus nos dá a habilidade de se locomover, que a gente possa caminhar, que Ele nos dá a possibilidade de se erguer, de se levantar, de se movimentar, as coisas mais básicas e essenciais. Então um Yehudi não deve tomar isso como óbvio, ululante, uma coisa que se entende por si só, porque na realidade isso é uma dádiva de Deus. E cada uma dessas brachot, a gente agradece a Deus por cada uma dessas coisas numa linguagem poética especial, conforme instituído pelos nossos sábios, Então, nessas bênçãos, cada uma delas começa com o texto ritual das brachot, abençoado seja ti, Deus, nosso Deus, Rei do Universo, e segue dizendo que Deus ele dá o discernimento a nós para saber distinguir entre dia e noite, entre luz e escuridão, isso por extensão deve incluir também até entre o bem e mal e etc. Deus que abre os olhos dos cegos, ou seja, que Ele nos dá o poder, a faculdade de visão, ou que Ele liberta os presos, aqui não só quem está aprisionado, mas às vezes nós estamos presos em movimentos, ou seja, que Deus nos dá a possibilidade de se movimentar, ou às vezes isso inclui também, no sentido mais profundo, a gente saber se libertar das próprias agarras pessoais que nos limitam, etc. Agradecemos a Deus que endireita os encurvados, que nenhum de nós precise sofrer de dor na coluna e etc. Ou o fato de nós termos vestimentas para nos cobrir, ou calçados para vestir, e assim por diante. Então agradecemos a Deus que veste os despidos e etc. Que Ele dá força aos exaustos, que Deus nos revigorou através do repouso, do descanso, durante o sono, que Ele estende a terra sobre as águas e assim nós podemos pisar em terra firme, que dirige os passos do homem e assim por diante. Então, diversas dessas bênçãos são recitadas, agradecendo a Deus pela condição humana, pelas coisas essenciais que nós necessitamos e usufruímos delas, e que Deus nos concede. Seja com isso nós demonstramos o nosso reconhecimento e nossa gratidão a Deus por todas as nossas funções, orgânicas, corpóreas, todas as coisas básicas, o funcionamento dos nossos sentidos, ou tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos e possuímos, que nos é dado a Deus. Então mostramos o nosso agradecimento a Deus recitando essas bênçãos matinais. Essas bênçãos matinais são seguidas de 2 parágrafos também, Yehi Ratzon Milfanecha, quando fazemos pedidos especiais a Deus, e tudo isso está incluso nessas rezas que são feitas no início da manhã, conhecidas, chamadas de Birkot HaShachar, bênçãos matinais.